Oi, tá? Oi, olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo online Elo em Ação. É um prazer tê-los aqui conosco. Hoje a gente vai falar sobre um tema aí que é muito falado, né? Então a gente escolheu para falar sobre depois do susto da queda, qual o próximo passo. Lembrando aqui que a Elo Senior Care, ela tem o compromisso em oferecer apoio e informação de qualidade aos cuidadores, às pessoas que estão envelhecendo, às pessoas que já estão na velhice, às pessoas que trabalham ou de alguma forma estão se relacionando, né, com esse público, tá? Então, espero que vocês gostem desse bate-papo, fiquem à vontade para compartilhar as experiências e as perguntas também, né? As dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Bom, meu nome é Taíla, né? Sou fisioterapeuta de formação, vou ser a moderadora aqui nessa noite, e eu vou aqui convidar, né? Caroline Ferreira Saladini, ela é fisioterapeuta especialista em gerontologia pela Unifesp, pela SBGG Abrafit Cofito, ela é mestre em ciências pela Unifesp, é preceptora de residência em envelhecimento lá na Unifesp, no PAD, é do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira, né, de Geriatria e Gerontologia aqui de São Paulo, e ela é proprietária e responsável técnica da Elo Sênior. Carol, dá um oi para a gente, seja bem-vinda. Olá, boa noite, muito obrigada pela presença de vocês, é um prazer estar aqui. Maravilha. Então, vamos seguir para que vocês lembrem, né? O nosso primeiro bloco, a gente vai a Carol vai compartilhar um pouquinho a respeito desse tema, tá? No segundo bloco, a gente selecionou algumas perguntas norteadoras para a gente poder falar um pouco mais sobre esse assunto. E o terceiro bloco são perguntas, né, que vocês trazem para a gente, e a gente vai poder saná-las aqui com a Carol. Carol, então, por favor, compartilhe um pouquinho do seu conhecimento aqui, falando sobre esse tema tão falado, né, entre o envelhecimento, por favor. Certo, muito obrigada pela oportunidade. Realmente é um tema que é bastante comum, entre aspas, né? Muitas pessoas falam sobre as quedas na pessoa idosa, mas o nosso intuito aqui é reforçar que a queda não é normal, né? Não faz parte do envelhecimento normal. Então, a gente não pode nunca normalizar que uma pessoa caiu, né? Sempre é necessário uma investigação para que a gente possa identificar os motivos pelo qual aquela pessoa caiu ou está caindo com frequência, para que a gente possa agir de forma preventiva, minimizando os impactos que a queda pode causar na pessoa idosa. Muito bom. Vamos seguir para a próxima, e aí eu tenho algumas outras perguntas aqui que já foram surgindo, tá bom? Bom, a primeira pergunta é o que é uma queda, né? Assim, para nós profissionais da saúde, quando que a gente considera que é uma queda, de fato? Certo. Uma queda é quando a gente vai para um nível inferior à posição que a gente estava anteriormente. Então, se eu estou em pé e vou ao chão, é uma queda. Mas não é só ir ao chão. Então, todo aquele movimento. A queda é todo evento não intencional de mudança de posição. Ou seja, eu queria levantar, né? Estava saindo do sofá para ficar em pé. Por algum motivo eu me desequilibrei e caí sentada no sofá, é considerado uma queda também. A mesma coisa da cama. Fui levantar da cama, porém, por algum motivo, não consegui me sustentar nessa posição, caí na cama, é considerado uma queda. Então, é quando o nosso corpo não é capaz de manter aquele ajuste postural pelo qual a gente teve a intenção de mudar de posição, né? Então, é um evento não intencional, né? Isso é considerado uma queda. Entendi. Então, queda não é só levar um tombo e cair no chão, né? Que é o que a maioria acha. Então, quando a gente vai, por exemplo, num profissional da saúde, um médico, fisioterapeuta, um nutricionista, enfim, é bom a gente lembrar disso, né? Porque talvez a gente caia mais do que
a gente ache, né? E eu acho que avisar sobre isso é um alerta, é importante, né, Carol? Exatamente. E um ponto importante é que às vezes a pessoa só considera uma queda quando ela se machuca também, né? Então, eu caí, mas eu nem me machuquei, aí eu nem lembro dessa queda, mas toda queda é importante, né? Toda queda deve ser relatada e deve ser investigada, tá? Então, mesmo que não tenha nenhuma consequência mais grave, não tenha tido nenhum machucado, é importante relatar para o profissional de saúde da sua confiança, da sua referência. Sim. Tem muitas pessoas também que elas não, elas escondem até da própria família que caiu, né? Que teve esse evento aí. Então, às vezes a família está trabalhando e a pessoa está em casa ou saiu, né? Ela nem avisa, né? Então, isso também é importante que tenha essa comunicação, né? Sim, porque às vezes as pessoas idosas elas tendem a temer, né? Dar trabalho, a pessoa ficar preocupada porque ela caiu, isso gerar uma demanda, né? De levar para o hospital, por exemplo, e muitas vezes eles acabam omitindo esse evento. Porém, isso não deve acontecer, porque existem quedas que não têm consequências maiores, mais graves, mas algumas têm sim, e às vezes bateu a cabeça, mesmo que não esteja sentindo nada, é importante fazer um exame de imagem para descartar qualquer sangramento. Então, todas as quedas devem ser relatadas, e acho que o importante é ter uma comunicação efetiva e clara, né? Nem com os familiares, tentando identificar e poder auxiliar essa pessoa idosa e não restringi-la por conta de uma queda. Legal. Bom, você já deu um spoiler aqui para a próxima pergunta, né? Então, por que que a gente precisa prevenir quedas em pessoas idosas, né? Você falou aí, né, que cair pode machucar, né? Pode ter um trauma e ter consequências piores, mas que mais, né? Por que que a gente fala tanto em prevenir quedas, prevenir quedas? Certo. Prevenir é melhor do que remediar, né? Já dizia a minha avó, né? E assim, qualquer pessoa, ela está sujeita a cair, né? Então, nós, mais jovens, as crianças caem também, os adolescentes, jovens adultos, qualquer pessoa está predisposta a ter uma queda. A diferença é que entre um jovem e uma pessoa idosa cair, é que as consequências tendem a ser piores nas pessoas idosas e a recuperação também. Então, esse é o principal ponto, né? O desfecho dessa queda, o que essa queda vai gerar na pessoa idosa, normalmente tem consequências muito maiores, e não só consequências físicas, mas também consequências emocionais e sociais, diferente de uma pessoa mais jovem, tá? Então, sempre que possível, a gente deve prevenir uma queda. Por que a gente precisa prevenir? Como eu falei, existem consequências. Então, existem as consequências físicas, que são as mais conhecidas, como uma lesão, uma escoriação, gera um hematoma, pode gerar uma fratura em diferentes partes do corpo, às vezes não de um trauma tão direto, mas às vezes até indireto, né, por conta de uma osteoporose importante, uma fratura por fragilidade, por exemplo. Eu li um relato, acho que em um dos cursos que eu fiz, que uma pessoa estava no ônibus, e aí sabe quando passa na lombada? E aí a gente dá um saltinho, e a pessoa evoluiu com uma fratura de coluna em decorrência desse trauma de baixo impacto. Provavelmente ela tinha uma osteoporose importante, e aí cursou com uma dor importante depois, e às vezes a pessoa nem associa isso, né, com o evento que aconteceu, né? Então, além das fraturas, como eu falei anteriormente, também pode bater a cabeça, né? E às vezes bater a cabeça, às vezes não. Sempre que bater a cabeça, precisa de uma investigação médica para descartar um hematoma, porque nem sempre a pessoa idosa vai ter manifestações claras de que está tendo algum sangramento, por exemplo. Então, a pessoa, às vezes, depois de um mês daquela queda, começa a apresentar uma mudança do seu estado geral, fica mais
prostrada, mais sonolenta, mais hipoativa, inapetente, e aí ninguém vai lembrar que foi daquela queda que aconteceu, né? Então, sempre que a pessoa idosa bateu a cabeça, tem que fazer um exame de imagem imediatamente. Ainda assim, se não teve nenhum hematoma naquele primeiro momento, mas ao longo desse período que já passou a queda, essa pessoa idosa começar a apresentar alguma alteração, é importante ir ao médico novamente, relatar que teve essa queda, que bateu a cabeça, para uma investigação maior, tá? Então, isso é muito importante de todas as pessoas saberem. Então, nós falamos das principais consequências físicas, mas existem também as consequências psicoemocionais. Então, às vezes, as pessoas idosas cursam com medo de cair, preocupação importante em cair, deixam de fazer atividades que são significativas para ela por medo de uma queda. Então, às vezes, caiu, indo para a igreja, por exemplo, aí deixa de fazer essa atividade que era tão significativa para ela por medo de uma nova queda, ou às vezes até por restrição da família, com medo que essa pessoa idosa caia. Isso vai gerando isolamento social, vai aumentando o risco de depressão, diminui as relações, então, essas são consequências também, além das físicas, que são bastante significativas para a pessoa idosa. É muito interessante isso, porque a gente acha que cair só tem questões físicas, né? E é muito maior que isso, né? Por isso que muitas vezes é importante também outros profissionais junto ali, né, com a gente para compor todo esse atendimento, né? Depois de um evento, por exemplo, né, Carol? Sim, com certeza. A queda, ela é considerada um evento multifatorial. O que isso significa? É que a gente não consegue isolar um único fator de risco que possa ter gerado uma queda na pessoa idosa. Então, às vezes, é por questões do próprio corpo, questões intrínsecas da pessoa, questões que a gente não consegue modificar, como, por exemplo, a idade. É um fator de risco intrínseco que quanto mais idoso, maior as chances eu tenho de cair. No entanto, a gente não tem como mudar isso, né? Então, mas existem outros fatores que fazem parte, né, das nossas questões biológicas que são modificáveis, como, por exemplo, a força muscular, o nosso equilíbrio, a nossa mobilidade. Então, se é uma pessoa idosa que já está evoluindo com uma fraqueza muscular, está evoluindo com uma instabilidade para caminhar, um desequilíbrio, uma insegurança, a gente tem capacidade técnica, né, nós fisioterapeutas, para avaliar esse equilíbrio corporal da pessoa idosa, identificar quais são esses mecanismos que estão deficitários ou mais lentificados e propor estratégias de treino, né, de treinamento para melhorar esses ajustes do nosso equilíbrio, tá? Outros fatores que podem levar a uma queda, por exemplo, é a questão dos problemas de saúde, as comorbidades que essa pessoa idosa apresenta. Então, às vezes, ela apresenta uma hipertensão que não está controlada, uma diabetes que também não está controlada e pode estar evoluindo, por exemplo, com uma neuropatia, isso vai alterar a sensibilidade e aumenta o risco de cair. Se esse paciente tem uma arritmia, por exemplo, um distúrbio circulatório, pode estar gerando tontura e pode estar levando a uma queda, alterações do sistema vestibular, do labirinto, né? As pessoas costumam chamar de labirintite, isso também é um fator de risco para queda, é alguma doença ali que precisa ser investigada do labirinto. Entre outros problemas de saúde, como a artrose, por exemplo, que na sua grande maioria as pessoas evoluem com questões articulares, com dor, né? A dor também é um fator de risco para queda, por exemplo. Doenças neurológicas como Parkinson, AVC, as demências, todas essas doenças, elas são fatores de risco para queda. Tem doenças que, infelizmente, a gente não tem cura, mas muitas vezes tem o controle, né, por meio de medicações que minimizam esses riscos.
Além dos fatores intrínsecos, você acabou não perguntando sobre isso, mas vou falar dos Você já está dando spoiler. Mas é isso, eu vou perguntar, mas pode continuar. Ah, tá bom. Aí a gente tem os fatores extrínsecos, que são os fatores externos que podem aumentar o risco de uma pessoa cair. Que são bastante comuns as pessoas falarem, tira o tapete, cuidado com os objetos soltos pela casa. Então, de fato, são fatores de risco externos. Então, tapete, baixa luminosidade na casa, chão escorregadio, pisos escorregadios, molhados, por exemplo, objetos soltos, animais de estimação também pela casa. A ausência de barras de apoio, por exemplo, no banheiro, como um facilitador para o banho ou para levantar do vaso sanitário, são alguns fatores extrínsecos, né? A calçada irregular também é um fator extrínseco. Calçado inadequado, então, às vezes eu uso aquele chinelinho que não prende no calcanhar, isso aumenta o risco de eu cair também. E aí existem os fatores comportamentais também para uma queda, que é quando eu sei do risco, mas ainda assim me coloco em situações que aumentam esse risco de cair, como, por exemplo, andar de meias pela casa, usar vestidos ou saias ou calças compridas, né, ou largas também é um fator de risco comportamental, porque eu não consigo ter o mesmo equilíbrio. Descer ou subir escadas sem usar o corrimão é um fator de risco para queda. Subir em bancos, escadas, por exemplo, para trocar lâmpada, mexer na cortina, também são situações que eu me coloco em risco, né? Acho que é isso, falei bastante. Então, só para confirmar, eu nem vou fazer a pergunta, né? Porque você fez uma resposta bem completa. Então, só arrumar um ambiente não é o único modo da gente deixar de cair, né? E quando a gente vai buscar, né? Assim, coloca lá na pesquisa, né? Quedas em idosos, né? E aí aparece muito disso, né? As reportagens, o que você pode mudar no ambiente, né? Mas aqui você reforça que é importante também a gente olhar se está tudo controlado, as doenças que já tem, né? Da gente prevenir que a gente não tenha outras doenças, da gente ver, né? Observar dentro dos nossos comportamentos aqueles que nos faz correr mais risco, né? Também é um fator importante, né? E muito bom. Eu vou passar para a próxima, tá bom? Se você quiser complementar depois, aí sem problemas nenhum. A próxima pergunta é se a queda pode indicar que a gente está piorando. Então, assim, eu caí, mas isso quer dizer alguma coisa? Eu preciso ficar alerta para alguns outros fatores? Sim, com certeza. A queda a gente costuma chamar de um evento sentinela. Às vezes é ela que vai acender o alerta de que alguma questão orgânica está acontecendo. Claro que existem as quedas acidentais, né? Então, uma eventualidade pode acontecer, mas é importante a gente reforçar que a primeira queda ela é muito importante, e a gente ficar atenta se terão outros eventos de queda depois. Então, a partir do momento que eu tenho um único evento de queda, eu já tenho que acender um alerta e começar a prestar atenção se tem alguma coisa ali que eu fiz, né, e me coloquei em uma situação de risco, né, que foi uma questão mais comportamental, ou é alguma questão que eu estou sentindo em relação ao meu corpo, por exemplo. Então, eu sinto que minhas pernas estão mais fracas, eu sinto que eu não tenho a mesma agilidade que eu tinha antes, eu percebo que eu preciso me apoiar mais nas coisas ao caminhar, dentro de casa ou mesmo em ambientes externos, eu só me sinto seguro me apoiando em alguém ou em alguma coisa. Então, são situações que eu posso perceber, né, que alguma coisa no meu corpo está diferente, né? Acender um alerta aí para eu investigar melhor. Eu estou
tô tendo tontura, tô acordando com tontura e caio de manhã, então, será que eu estou me alimentando corretamente? Estou permanecendo muito tempo em jejum? Ou estou tendo alguma alteração na minha pressão? Então, é importante a gente tentar perceber e prestar atenção no nosso corpo, porque normalmente ele dá alguns sinais. Legal. Bom, eu fiquei pensando aqui, Carol, sobre qual é o desfecho, o pior desfecho que pode acontecer a gente caindo, né? Que na verdade é a morte, né? Muitas pessoas caem, vão para o hospital, aí fazem cirurgia, aí não se recupera e, né, vai a óbito, por exemplo. Mas a gente tem desfechos bem ruins, além, né, a pior que a morte, mas a gente tem aumento de hospitalizações, né, maior dependência, até a institucionalização é um desfecho, né, para isso. Então, para a gente olhar com muito carinho, né, para essa prevenção mesmo. E a outra coisa que eu fiquei pensando, que também tem pessoas que às vezes está mais desatenta, talvez, com as coisas que faz, isso também pode aumentar a chance de cair, e também as pessoas que, por exemplo, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, essa parte cognitiva também pode impactar, né? A ter mais chance de cair. O que você acha sobre isso? Sim, com certeza. É o que a gente fala de dupla tarefa, né? Então, quando a gente está fazendo duas tarefas ao mesmo tempo, normalmente a gente está focando mais em uma do que outra. Então, o caminhar é uma tarefa automática que a gente faz, só que é uma tarefa complexa. Por quê? Porque além da tarefa que é o caminhar, tem o ambiente, que às vezes não é um ambiente controlado, não é um ambiente favorável, é um ambiente de muitos riscos. Por exemplo, estou andando numa avenida com uma calçada esburacada, com carro passando, pessoas passando, cachorro passando, buzinas. Então, olha só quanto. E ainda estou passando e olhando a vitrine da loja, porque achei bonita aquela roupa. Então, eu não vou estar focada no meu caminhar. Então, se em alguma situação, uma pessoa esbarra em mim, talvez a estratégia minha de reação, de proteção, ela não vai responder de forma tão efetiva ou vai ser mais lentificada, e isso acaba podendo gerar uma queda. Ou eu vou tropeçar e a mesma coisa. Então, em detrimento de uma tarefa, a gente acaba deixando a outra mais vulnerável, entre aspas, né? Então, é importante prestar atenção nisso, porque muitas vezes o que acontece é que a gente é multitarefa, né? A gente faz isso o tempo todo, então a gente anda mexendo no celular, olhando para o celular e tal. Só que em algum momento isso pode ter algum prejuízo. Então, se eu sinto que eu tenho um pouco mais de dificuldade, o recomendado é a gente estar focado naquela atividade, estar presente naquele momento para aquela atividade. Isso, com certeza, torna as atividades que eu vou fazer mais seguras. Sim, muito legal. Bom, e aí a gente vai para a próxima pergunta. Então, se cair, o que que eu preciso fazer? Se eu cair, o que que eu preciso fazer? Mas se outra pessoa cair, o que que eu posso fazer, né? Eu acho que essa é a pergunta. Certo. A primeira coisa é a gente se certificar de que aquela pessoa não está em um risco iminente de vida, né? Então, se ela está respirando, né? Se ela está alerta, né? Está conversando, está se comunicando, se ela está com dor e está limitada de se movimentar, né? Então, às vezes teve uma fratura que pode ser exposta ou não, então se certificar se tem alguma lesão exposta, se está com um sangramento ativo, e aí, né, dentro do possível ali, pegar um pano limpo e comprimir aquela região para estancar o sangue, e chamar emergência, né? Então, é sempre a primeira coisa a se fazer é chamar a emergência, 192, que é o SAMU, ou 193, que é o bombeiro, para poder passar as informações de como está aquela pessoa. Identifiquei que essa pessoa possivelmente teve uma fratura, um traumatismo craniano,
uma lesão da cervical, eu não devo manipular de forma alguma essa pessoa, né? Não devo pegá-la e colocar no carro para levar para algum lugar, eu devo chamar a emergência, porque eles farão, né, os primeiros socorros ali, de forma a não expor essa pessoa a complicações dessas lesões, tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa fez uma fratura do fêmur, ela vai estar com dor, muita dor, com dificuldade para se movimentar, o membro vai estar rodado para fora, ou ele teve um traumatismo importante da cabeça, da cervical, não manipula essa pessoa de forma alguma, tá? Identifiquei que ela não teve lesões graves, né? Não teve nenhuma lesão, nenhuma fratura, não está com nenhum sangramento ativo, e ela está alerta, está ativa, ela consegue se movimentar sozinha, e aí eu incentivo ela, trago ali uma cadeira, algo firme, para ela poder assumir uma postura que a gente fala de gatinho, né? De 4 apoios, e aí ela apoia as mãos nesse objeto firme, né? Seja uma cadeira, uma poltrona, apoia a perna mais firme, e aí levanta e permanece ali sentada, tá? E aí, se a gente tiver 2 pessoas, ou a pessoa não conseguir levantar sozinha, aí eu preciso de ajuda, preciso chamar alguém, seja às vezes o porteiro, seja um familiar, enfim, para poder levantar essa pessoa em 2, tá? Mas é importante a gente ter certeza de que essa pessoa está em condições de assumir uma outra postura, que não há nenhum risco para ela, tá? Uhum. Bom, e vamos para a pergunta que a gente quer saber também, né? Então, quando, então, de tudo isso que você nos trouxe, quando que a fisioterapia ela é necessária? Quando que eu, eu, eu sei que eu preciso chamar? Aqui eu preciso de fisioterapia. Certo. É importante a gente falar que, como eu falei lá no começo, me fugiu agora, mais importante prevenir do que remediar, né? Que minha avó falava. Então, a prevenção, ela é um investimento. Às vezes, as pessoas só chegam para a fisioterapia após uma fratura, para reabilitação, após várias quedas, porque, nossa, está caindo muito, deve ter alguma coisa para ser feita. Mas a gente pode se antecipar, né? Então, a gente pode trabalhar tanto na prevenção quanto na reabilitação em si. A prevenção eu sou uma pessoa idosa, eu quero me manter ativa, independente, talvez já apresentei alguma queda no passado, sem nenhuma complicação, mas eu não gostaria de estar sujeita, né, de estar mais predisposta a ter novas quedas. O que eu posso fazer? Então, buscar um fisioterapeuta para poder fazer uma avaliação do seu equilíbrio corporal, da sua força muscular, da sua mobilidade, da sua marcha, e a partir dessa avaliação a gente consegue mapear tanto as questões físicas e funcionais que podem aumentar o risco de uma queda, mas também mapear esses fatores de risco e poder orientar. Porque, como eu falei lá no comecinho, a queda ela é multifatorial, então não é só fazer exercício. Eu também preciso mudar os meus hábitos, os meus comportamentos de risco, porque eles também geram uma queda. Eu preciso estar cuidando da minha saúde, ela tem que estar bem controlada, as medicações ajustadas, porque de fato eu preciso, porque senão esse vai ser um fator de risco para cair também. Então, o fisioterapeuta, especialista em gerontologia, ele tem capacidades técnicas para poder mapear esses fatores de risco e identificar e orientar o paciente do que ele precisa fazer para minimizar o risco de queda, né? E aí existem os outros casos que é depois de uma queda, de algumas quedas, ou mesmo de uma fratura, que chega para a nossa reabilitação. Então, aí o foco vai ser reabilitar, né, essas possíveis limitações que ele está apresentando em decorrência dessa queda,
mas também ter uma atuação preventiva para prevenir novos eventos. É importante a gente reforçar que não existe risco zero para queda, né? Então, por mais que a gente tome todos os cuidados, que a gente esteja atento a todos esses fatores de risco, às vezes a queda vai acontecer. E aí, então, para que eu vou investir? Às vezes a pessoa pensa nisso, né? Então, para que eu vou investir na fisioterapia? É porque a fisioterapia ela vai minimizar de 30% a 45% o risco de novas quedas, né? Então, eu vou melhorar as estratégias de equilíbrio, os ajustes compensatórios, vou melhorar a força muscular, vou avaliar se tem a necessidade do uso de um dispositivo, aí eu vou treinar o uso correto desse dispositivo, e aí isso minimiza o risco de novas quedas. Mas é importante a gente reforçar que não existe risco zero. Né? Infelizmente, né, a gente não consegue pôr a pessoa dentro de uma bolha também, né, para que a queda não aconteça. Às vezes, infelizmente, ela vai acontecer, mas o que também muda é a reserva que a gente criou por meio de treinos de equilíbrio e treino de força. Então, é como uma poupança. Se a gente treina músculo, se a gente treina equilíbrio, a resposta frente a um evento como esse talvez vai ser de menor impacto, ou às vezes acabou tem uma osteoporose importante, ou foi um trauma de grande impacto, fez uma fratura, mas às vezes a reabilitação de quem já estava treinando previamente, seja com físico, com um educador físico, né, tem uma reserva muscular ali e de equilíbrio importante, a resposta à terapia, à reabilitação, vai ser muito mais efetiva e mais rápida também. Muito bom. Então, é sempre melhor, né, pensando aí em investimento em saúde, e até em gastos, né, em saúde, esse investimento mais preventivo, né, porque são gastos menores, né, são mais de manutenção de comportamentos saudáveis e tal, do que realmente um tratamento. Imagina, né, você cair, ter que internar, ter que pagar pela internação, pagar pela cirurgia, pagar pela fisioterapia, nutricionista, médicos e assim por diante por longo período, né? Então, pensando em investimento, né? A prevenção sempre é a melhor estratégia, né? Caso a gente consiga, né? Muito bom. Bom, então a gente vai chegar agora no terceiro bloco, que seria, né, as perguntas. Eu trouxe aqui algumas que a gente tem, Carol. A primeira é assim, por que que será que as pessoas que caem, né, elas deixam de sair externamente, socialmente, né? O que que você vê aí na sua prática, que pode ter relação? Da minha vivência, eu sinto que as pessoas deixam de sair por vergonha, às vezes, por vergonha e pelo medo ou preocupação em cair novamente, né? E acabar ficando exposta a uma situação bastante vulnerável, né? Que é cair no chão, precisar de ajuda de terceiros. Então, a pessoa ela já se antecipa e prefere não continuar fazendo as suas atividades por medo de uma nova queda mesmo, né? E acredito também que a questão da dependência, né? Que normalmente está vinculada a essas quedas. Então, a pessoa pensa, se eu cair, me machucar ou quebrar alguma coisa, eu vou ficar dependente de uma outra pessoa, vou dar trabalho para os meus filhos, vou demandar mais cuidados. Então, a pessoa acaba tomando essa atitude que acaba virando uma bola de neve, né? Porque se ela deixa de sair, então ela acaba ficando mais isolada socialmente, para de ter interações, se movimenta menos também, porque é diferente a gente se movimentar dentro de casa e a gente sair de casa. Então, aí isso gera mais fraqueza muscular, menos mobilidade, menos interações, e isso acaba sendo muito prejudicial para a pessoa idosa. Uhum. É muito complexo, né? Não é uma coisa simples, se a gente for ver, né? E a segunda pergunta aqui é assim, ó. é, Quem quem mora sozinha, né? Tem algo que pode se fazer no caso de uma queda?
Certo. É uma ótima pergunta essa, porque se a gente pensar que a pessoa mora sozinha e se ela cair, né, o que ela vai fazer? Como que vai pedir ajuda? Então, acho que a primeira coisa é ter o ambiente a favor do nosso corpo, é algo que eu sempre falo. Então, que a nossa mobilidade, a nossa acessibilidade em casa esteja facilitada pelo ambiente, né? A gente tem que ter o ambiente a favor do nosso corpo. Então, deixar os móveis bem ajustados, né? Bem adaptados, com espaço de circulação bom para eu conseguir me movimentar, tentar evitar deixar objetos soltos, né? Esses fatores externos que eu comentei lá no começo, então, minimizar esses fatores dentro do possível, fazer adaptações, então, que facilitem a minha mobilidade, aumentem a minha segurança, como, por exemplo, barras de apoio dentro do box, barra de apoio ao lado do vaso sanitário, não deixar paninhos, né, toalhinhas que escorreguem na saída do box. Então, existem adaptações para deixar o ambiente com antiderrapante. A luminosidade da casa é algo. Mas pensando em adaptações também, existem alguns recursos de tecnologia assistiva, né, que auxiliam nessa segurança. Não ganho nada para fazer propaganda aqui, tá, gente? Mas existem outros no mercado, mas o mais conhecido atualmente é o Telehelp, que tem um colar ou um relógio que tem um botão de acionamento de emergência. E existem vários planos, né? Existe o plano para entrar em contato com a central deles, acionar um familiar, acionar a ambulância. Então, existem vários planos para cada bolso também. E além desse, tem outros relógios que acionam diretamente um familiar ou mesmo uma emergência. Então, é um recurso que aumenta a segurança de pessoas que moram sozinhas, né? Uma outra coisa que é muito importante é a gente aumentar a nossa rede de apoio. O que seria isso? Então, a gente poder contar com o vizinho, poder contar com o porteiro, contar com o guardinha da rua, ele ter os nossos contatos, a gente ter o contato deles, no caso de uma situação como essa, a gente poder acionar a nossa rede de apoio também é muito importante. E fazer combinados, assim, sei lá, eu tenho uma rotina que todo dia de manhã eu saio com o cachorro, ou eu vou na padaria. Se aquele porteiro, aquele guardinha não viu eu saindo, combinar com ele, né, para ele ligar na minha casa, ou se ele tem a chave, entrar para identificar se aconteceu alguma coisa, ou chamar um familiar, porque eu acho que essa rede, né, de apoio, ela é muito importante, principalmente para quem mora sozinho. Sim, muito legal. Ô, Caio, eu fiquei pensando eu lembrei aqui de duas coisas, daí se você quiser comentar, tá bom? A primeira coisa, eu fiquei pensando também nas questões da queda, às vezes são pessoas que estão muito tempo sem se hidratar, por exemplo, a gente sabe que as pessoas idosas, elas desidratam, perdem líquido mais rápido também, né, do que uma pessoa jovem, mas a desidratação, então a gente ter, né, formas de oferecer, né, isso para a pessoa idosa, e também a questão do jejum, né, às vezes fica muito tempo sem comer, enfim, aí pode cair por conta disso também, né, então é uma coisa que eu lembrei. E a outra coisa que eu queria perguntar para você, tipo, você falou aqui de várias coisas, né, as nossas sensações de como está o nosso corpo, dos motivos da gente estar caindo, porque me empurraram, porque eu caí duas vezes e foi, sei lá, sempre para trás, né? Então, como que a gente pode levar isso ao médico, né, ao profissional da saúde? O que você acha que a gente pode fazer? Você tem alguma dica? Certo. Em relação à questão da hidratação, de fato, você lembrou bem, né? As pessoas idosas tendem a sentir menos sede, então a gente precisa, com alguma frequência, estar ofertando líquido para ela, ou ela mesmo, né, ligar alarme no celular, de hora em hora, né, beber
água, deixar um copo cheio, uma garrafinha, ter metas para o dia para poder se hidratar. Claro que existem as exceções de pacientes que têm a restrição hídrica aí por conta de uma questão cardíaca ou renal, mas a maioria, né, mesmo que tenha uma restrição, tem uma quantidade ali que a pessoa precisa tomar. Então, ofertar água, água saborizada também, para dar um gostinho, frutas que tenham bastante água, chás, enfim, sucos, né? Pode variar aí a questão da hidratação. Isso é muito importante. E a questão do jejum, né, que você comentou também. Então, às vezes, a pessoa idosa, ela faz uma janta cedo, às vezes não faz uma ceia antes de dormir, né, e deita e dorme lá por volta das 8, 9 horas, e aí acorda só no outro dia, às 6 ou às 7 da manhã. É um longo tempo em jejum. Então, é importante estar atento a isso, ou fazer uma ceia antes de dormir, ou antes de levantar e já querer ir tomar banho, por exemplo, comer uma fruta, comer um pedaço de queijo, tomar um iogurte, para não se colocar em situações de risco por conta desse tempo grande em jejum, né? E aí, sobre a informação das quedas, acho que uma dica bem prática e simples todo mundo tem uma caderneta, um caderninho, né? Então, anotar tudo que acontece de diferente com você, que você percebe no seu corpo, ou teve uma queda, senti uma dor de cabeça, tal dia, associei com... Fui verificar minha pressão estava baixa. Então, você fazer como se fosse um diário mesmo, ou colocar ali a data, tive uma queda na rua, tal. E aí, porque às vezes a gente vai na consulta médica e é tanta coisa para falar, a gente acaba esquecendo tudo, né? Então, acho que é uma forma da gente ter um controle da nossa saúde, né? E poder grifar ali, né, esses pontos para aproveitar durante uma consulta médica. Muito legal essa dica. Acho que vale a pena mesmo, viu? Bom, aqui a gente fez um guia, né, para vocês. Então, aqui está o QR Code, tá bom? Fica disponível aí sobre o tema quedas. Vou já fazer a publicidade aqui, né, do nosso próximo encontro, que vai ser sempre a primeira segunda-feira do mês, né? Então, dia 6 de outubro. A gente vai falar sobre esse tema. Então, meu pai está com fraqueza nas pernas, está andando mais devagar. Eu devo me preocupar? Eu acho que isso pode contemplar aí a situação de muitas pessoas, né? Então, todos estão convidados, tá bom? Agradeço, né, a participação de todos, a participação da Carol aqui com a gente, que contribuiu de forma valiosa com a sua experiência, né, de trabalho. Informar que a gente fica à disposição, sempre o cadastro é feito pelo Simpla, né? E a gente envia o link no dia do evento, tá bom? Que vocês possam divulgar essa ação aqui, a ação para os seus colegas, familiares, vizinhos, amigos, né? Pensando no tema, quem pode se beneficiar, né, dessa informação de relevância, tá bom? Carol, muito obrigada. Até a próxima, então, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, também vocês podem entrar em contato com as nossas redes sociais, o nosso WhatsApp. A gente tem o maior prazer em poder esclarecer. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.